que nesse momento os nossos mentores, nossos anjos da guarda se façam presentes, nossos amigos e irmãos na espiritualidade, para trazer a clareza, o discernimento de entender, o discernimento de aceitar, que a gente consiga levar essas palavras a todas as pessoas que precisam ouvir, todos os encarnados e desencarnados, pois hoje o nosso tema é sobre a vida no pós-vida, a vida após a morte, após o desencarne. Então que hoje a gente consiga estar levando o esclarecimento, um pouquinho que seja, para cada uma das pessoas que estiverem nos ouvindo, que forem nos ouvir daqui, quando conseguirem nos ouvir, né, que essas palavras toquem o coração e ajudem a expandir a consciência de cada um. Que essa luz se faça presente nesse momento e no momento em que cada um estiver nos ouvindo. Que os seus mentores, seus anjos da guarda estejam fortalecendo uma egrégora de proteção. Essa egrégora irá trazer a expansão de consciência para cada um entender o que iremos falar hoje, o assunto que iremos falar hoje. Então, como eu disse para vocês, independente de quantas pessoas estiverem aqui, nós vamos fazer o nosso encontro, porque depois, né, as pessoas podem estar assistindo e não só, hoje o nosso tema, né, não é só para os encarnados, para os desencarnados também. Então tenho certeza que a gente vai poder estar ajudando muitos seres, né, muitos irmãos que estão na espiritualidade desencarnados e que não estão entendendo o que está acontecendo ou que precisam de um despertar para conseguir seguir na luz, para conseguir receber a ajuda necessária. Então a gente vai começar falando, não teriam tópicos porque eu vou dar exemplos e eu vou falar um pouquinho do meu entendimento, eu vou falar o que eu vivo, né, o que a gente vive todo dia aqui no espaço, com os encaminhamentos que a gente faz, o que eu vivo nos atendimentos individuais, que eu também tenho que fazer encaminhamentos, né, vocês sabem que a gente já precisou fazer. Então, durante os atendimentos, nas apometrias que eu faço, né, a gente sempre fala encaminhamento, desobsessão, mas é uma apometria. A apometria é que trata, né, também dessas energias de seres desencarnados que estão ao nosso redor. Muitas vezes, né, os cobradores de dívida, aqueles que vêm, né, nos enxergando como a gente era em outras vidas, em outros momentos. Então, a apometria ela ajuda também a esse encaminhamento, né, dos espíritos que estão perdidos, que acabam se transformando em obsessores, né, de nós encarnados. Então vamos iniciar falando sobre o desencarne, né, a morte. Outro dia a gente recebeu uma mensagem, né, eu falei que um guia falou para nós que a gente precisa naturalizar a morte. É fácil, né? Para eles parece que é fácil falar assim, naturalizar. Como que a gente precisa naturalizar a morte, ser uma coisa natural? É uma coisa natural, mas a gente não consegue entender como natural. É a única certeza que a gente tem na nossa vida, mas a gente ainda assim sofre, ainda assim não quer que as pessoas morram, desencarnem, né? Quem vai querer que um pai desencarne, um filho, né? Então, eu também tenho meu pai desencarnado já há muitos anos. A nossa percepção, né, do pós-morte, talvez se essa percepção melhorar, esse entendimento do pós-morte estiver mais claro na nossa consciência, o sofrimento seja menor, né? A gente acabe sofrendo menos, a gente acabe também transmitindo menos energias de sofrimento para quem desencarnou, né? Agora me vem muito forte assim esse primeiro momento após o desencarne, que é onde mais as pessoas sofrem, né? Os familiares, os entes queridos sofrem. Vocês sabem que quando o entendimento que eu tenho, que eu já ouvi em muitos relatos e psicografias também, é que quando a pessoa desencarna, muitos que já recebem ajuda ali no desencarne, a ajuda da espiritualidade, eles adormecem por um período. Eles ficam adormecidos justamente
para não sentir toda aquela vibração de tristeza, de dor, né, da saudade que as pessoas já começam a sentir. Então tem muitos, né, muitos seres que desencarnam que acabam já ficando em um repouso. Pode ser que seja quem tenha merecimento disso, pode ser, ou alguém que já tem um entendimento, né, dessa vida no pós-vida, não gosto de dizer no pós-morte, no pós-vida, essa vida eterna, alguém que tenha um entendimento, uma clareza maior, pode ser que esses recebam essa ajuda primeiro, pode ser que sim, tudo a gente precisa acreditar com os relatos que a gente ouve, né, através das psicografias que chegam, muitos médiuns no Brasil e mundo afora que fazem, e eu falo isso pra mim, eu sinto uma certeza no que eu falo, porque eu enxergo quando a gente está fazendo os encaminhamentos, eu sinto e enxergo o lado de lá, né, esse mundo escuro, é um mundo acinzentado, esse umbral logo após a morte, é um mundo aqui igual ao nosso, mas ele é cinza, ele não tem cor. Vocês já devem ter me ouvido falar isso outras vezes, né? Mas a Noelcia é nova, né? Então eu vou falar. É como se a gente estivesse aqui agora, sem sol, sem nuvens ali clareando o dia, tudo cinza, sem cor, preto e branco. Aquelas imagens das televisões preto e branco que a gente assistiu uma vez. É um mundo assim, não tem uma planta com cor, não tem nada colorido, é tudo preto e branco. Então esse mundo, para mim, ele é muito real, que é quando a gente entra para fazer os encaminhamentos, quando eu ajudo, né, quando eu sou um instrumento de ajuda para esses resgates que a gente faz para os encaminhamentos. Então, começando com esse momento após o desencarne, tem vários relatos, cada um de uma forma. Então a gente tem que trazer o máximo possível para trazer um pouquinho de entendimento. Tudo que a gente já ouviu, vocês já devem ter lido livros também sobre, né, o desencarne, o pós-morte. Como a gente falou antes, tem o Morri e Agora, que é da Márcia... Eu acabei de falar o sobrenome dela, já esqueci, né? É Márcia... Depois eu vou olhar e eu posso botar na descrição do vídeo. Mas ela tem um livro que é Morri e Agora, o nome do livro. Então ele conta a história da enfermeira, que eu estava falando para vocês, que desencarna, toda a história dela lá. Tem um outro livro que a gente pode citar, é Os 5 Dias no Umbral, né, que começa lá, tem 5 livros hoje, eu acho, né? A Liside esqueceu. Vai sair o quinto. Então, desde o primeiro livro, 5 Dias no Umbral, é uma sequência de psicografias falando sobre o pós-morte. O que tu falou antes também, Acordei no Umbral, né? Foi o que tu falou? Relatos de um Suicida. Relatos de um Suicida, Acordei no Umbral, vários livros. Tem Violetas na Janela, que é um livro maravilhoso também, que traz esse pós, né? Esse acordar do outro lado. Então tem livros psicografados o suficiente para a gente entender um pouquinho sobre o outro lado. Só que quem busca ler esses livros, quem busca conhecer o que vai acontecer quando a gente não estiver mais aqui. Eu acho que quem está fora... Filmes também. Tem filmes, tem o Nosso Lar, né? Nosso Lar 1, Nosso Lar 2 e agora vai sair até o 3. Então tem filmes que relatam isso também, só que pelo tamanho do nosso mundo, né, do nosso planeta, poucas pessoas ainda vão em busca, poucas pessoas ainda leem um livro desses que a gente falou, que assistem. O Nosso Lar é um filme muito, muito visto, né? Então algumas pessoas podem até já ter assistido, mas será que entenderam? Será que entenderam que realmente é daquele jeito? Ou fica aquela ilusão, porque é filme, será que é assim, será que não é? Então, quando tu lê um livro que é psicografado, às vezes é um acreditar mais fixo, né? Uma coisa mais fiel, assim, tu consegue acreditar mais quando tu sabe que tu tá lendo um livro de uma pessoa renomada, né? Um autor ali renomado, que já fez vários livros, que trabalha com psicografia. Então, eu acho que os livros é algo mais palpável, né? Pra gente ler e entender. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que tem muitos livros, né? Que a gente pode estar lendo, audiolivros, né? O 5 Dias no Umbral tem audiolivro. Tudo isso explica, todos esses livros, todas as psicografias explicam um pouquinho. Mas o que a gente hoje quer trazer é simplificar um pouco,
né? Simplificar, porque já foi me passado isso e eu sinto que a minha missão aqui é trazer toda a informação que tá por aí, que existe, o que a gente assiste nos podcasts direto, né? Trazer essas informações para as pessoas com palavras mais simples. Porque a gente que assiste, que já está acostumado com espiritualidade, que já está ali sempre assistindo conteúdo sobre espiritualidade, tem coisas que ainda é difícil de entender, né? A gente às vezes fica pensando, será que é assim? Será que eu entendi certo? Então, às vezes, a forma de falar, às vezes as palavras que as pessoas usam porque estão acostumadas, né? Com todo mundo que entende sobre espiritualidade. Então, quem está do outro lado, às vezes tem dificuldade de entender. E é isso que eu sinto que o que eu devo fazer é isso, é trazer com palavras mais simples para as pessoas entenderem, né? Então, vamos começar, acho que por exemplos, né? Dando exemplos de situações que podem acontecer, né? No pós-vida. Primeiro, então, eu vou lembrar desse relato da enfermeira que eu estava contando antes, que é o livro aquele livro Morri e Agora, que é quando a gente acorda do outro lado, naquele mundo cinza, como eu falei, mas a gente não percebe que tá cinza. Eu acho que quando a gente desencarna, que seria interessante até se a gente pudesse lembrar, né, para poder falar depois, mas aí não conseguiria viver, né, se lembrasse de todos os desencarnes que a gente já tem. Então, tu acorda nesse mundo cinza e tá todo mundo ali. Tua família tá ali, teus colegas de trabalho, teu trabalho. O mundo é exatamente igual ao que a gente vive aqui. Só que é preto e branco e às vezes a gente nem percebe porque tanto tá no automático de hoje em dia, né? Tá lá do outro lado e nem vai perceber que tá preto e branco. Aí tu chega perto da tua mulher, do teu marido, dos teus filhos, chega perto dos teus colegas de trabalho, tenta conversar, ninguém te dá bola, né? E muitas vezes eu gostaria de entender, mas eu acho que é como se fosse um amortecimento que o espírito sente. Porque como que tu não percebe que ninguém está te ouvindo? Como que tu não percebe que tua mãe, que teu pai, que teus filhos não te respondem quando tu conversa com eles? Nesse livro lá do Morri e Agora, ela diz que ela pensava assim, que os filhos estavam bravos com ela. Porque a rotina dela estava muito corrida sempre e ela não tinha muito tempo para os filhos. E aí ela pensava, tá brava comigo a filha, se eu não me engano, tá brava comigo, mas fala comigo, não precisa fazer isso, não precisa me ignorar, né? Então eu acho que deve acontecer algo na consciência ali onde tu não consegue enxergar o que realmente está acontecendo, né? E aí então corre de um lado, corre do outro, vai na sua própria casa, vai no seu trabalho e ninguém te escuta e ninguém te ouve. E tu fica perdido. Nesse ficar perdido, o tempo vai passando. O tempo vai passando para nós aqui, os dias vão passando. Lá, eu acho que acaba passando mais devagar o tempo. Por exemplo, lá passaram 5 dias, aqui para nós já passou um mês inteiro. Né? Não vê o tempo passar. Não é que passou 5 dias lá, mas quem tá lá nesse lugar que é umbral, quando a gente acorda assim nesse mundo cinza, é umbral, né? Umbral leve, a primeira camada do umbral. Então, fica lá sem saber a hora que é, sem saber se o sol nasceu, se o sol se pôs. Então, eu acho que tem que ter um amortecimento, assim, uma anestesia, né, de consciência para poder ficar lá e não perceber o que está acontecendo. Então, até aquele espírito receber uma ajuda, aquele ser receber uma ajuda, quanto tempo pode passar, né? E aí, como que ela vai buscar? Lá naquele livro, ela conta que ela foi até uma pessoa que ela conhecia, que era espírita, kardecista, eu acho, se eu não me engano. E aí, aquela pessoa, que era uma vizinha, eu tô falando, mas eu lembro mais ou menos, assim, do livro, né? A vizinha, que era kardecista, sentiu a presença dela e ajudou, encaminhou, chamou, né, alguém ali para encaminhar. Eu acho que é mais ou menos assim. Mas, enfim, os espíritos ficam nesse estado de perdidos lá, né, até receberem ajuda. Vão receber ajuda de que forma? Se é uma pessoa que tem merecimento, que é uma pessoa que não tem a consciência pesada, assim, com nada, né, não sinta culpa, não seja uma pessoa materialista,
Uma pessoa que viveu aqui na Terra da melhor forma possível, ela vai receber ajuda muito mais fácil. Então vamos supor uma filha, uma mulher, um marido, um filho que tenha ficado aqui e fazer uma oração, já vai estar abrindo um portal ali onde está chamando os nossos irmãos lá, os enfermeiros que fazem resgate, para ir ajudar, né? Ir lá com uma ambulância astral para ir resgatar. Se essa pessoa está com a consciência boa, que não é uma pessoa sofrida, assim, que fica lá no sofrimento, eu vou falar depois sobre isso, mas se é uma pessoa que está assim, eu às vezes fico pensando, será que nós que temos entendimento vai ser diferente? Eu acho que não vai ser muito diferente disso, a gente só vai receber ajuda mais rápido, mas pode ser que a gente fique lá um tempo ainda até perceber que morreu. Nós não somos diferentes dos outros humanos, né? A gente só tem um entendimento a mais. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso, a gente vai ficar ali um período e vamos receber essa ajuda mais rápida, né? Enfim, esse ser aí que desencarnou e era uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, uma pessoa que não tinha cargas negativas, vai receber ajuda mais rápido. Agora um outro exemplo, uma pessoa que viveu no vício, tinha vício de cigarro, de bebida, de drogas, de pornografia, do que fosse, vícios. Essa pessoa tinha, geralmente quando tem vício, tem desentendimento com a família, com amigos, com pessoas próximas, né? Tem um peso a mais quando tem vício. Então, essa pessoa desencarnou. Uma pessoa que bebia, que fumava, ou uma pessoa que usava drogas. Quando essa pessoa... Um apego material, exatamente. Vícios, né? E eu não falei do materialismo, mas o materialismo eu acho que é um vício também, né? Aqueles que não querem soltar o que conquistaram ali durante a vida, as pessoas que não entendem que vai ficar, tudo que conquistou vai ficar, por isso que a gente tem que cuidar muito mais do que a gente é, né? Do que o que a gente tem. Então, essa pessoa desencarnou. Eu vou dar um exemplo do viciado, né? As pessoas viciadas primeiro, depois eu falo do materialismo. Uma pessoa viciada desencarnou. Antes de desencarnar, essa pessoa viciada já tinha obsessores perto dela, com certeza. Eu posso falar assim até hoje, todos os casos que eu já vi, que eu já ouvi falar, que eu já li, que eu já vi outros espiritualistas falando, quando tem vício, tem obsessão. Quando tem vício, tem energia negativa. Não quer dizer que seja um obsessor que esteja o tempo todo junto com a pessoa, que ande para lá e para cá do teu lado. Não. Né? Aquele obsessor que vai chegar no momento que tu tá fazendo o vício acontecer, né? No momento que tu tá bebendo, no momento que tá usando drogas, no momento que tá lá com vício de pornografia, no vício, vários, né? Tipo, tantos vícios que tem hoje em dia que não são bons. Remédios também, o vício em remédio também não é bom, né? Então, sempre vai ter um obsessor lá junto, se aproveitando dessas energias. E aí, tem um vídeo que eu fiz que eu falei sobre os obsessores, como que eles sugam a nossa energia, né? Tá lá no YouTube, quem quiser procurar algum vídeo sobre obsessão, eu falo sobre isso. Então, esses obsessores vão estar lá, sugando a energia enquanto tá vivo. E quando desencarna, eles vão chegar com tudo em cima, né? São amigos, eles são parceiros, eles faziam o vício acontecer ali juntos, né? Então, é como se tivesse, assim, um grupo de amigos do outro lado, só que esses amigos não são de boas energias, né? São todos espíritos que já estão lá há mais tempo, talvez podem estar há muito tempo lá no umbral, né? Podem ser que eles sejam já escravos de outros seres umbralinos de densidade mais baixa, né? Porque a gente tem muito assunto para falar sobre espiritualidade e isso acho que vem para a gente aprofundar mais outro dia, mas tem as camadas do umbral, umbralinas, e lá embaixo tem os comandantes, né? Que comandam os que estão aqui em cima. Então, esses desse grupo de amigos ali vão fazer o quê? Vão levar quem desencarnou junto com eles. É um a mais pro grupo deles. Lá no umbral, pelo que eu já li, pelo que eu entendo um pouco, quanto mais eles têm no grupinho deles ali, mais forte eles são, né? Podem brigar com os grupos rivais lá e podem atacar as pessoas aqui na Terra com mais força. Quanto mais eles estão ali juntos, né? Uma corrente junto. Assim como nós temos a nossa corrente de luz, eles têm a corrente de energias negativas, né? Então eles estão ali, quem desencarnou no vício vai entrar para aquele bolinho ali para fortalecer o grupo deles, né? De obsessores, vai acabar se tornando
um obsessor junto com os outros, porque se for uma pessoa que não queira se desvincular daquele vício, né? Porque ele pode receber ajuda da mesma forma que o outro exemplo que eu dei. Se alguém aqui estiver rezando, estiver encaminhando a alma, né? Encaminhando ali aquele ser, ele pode receber ajuda. Pode ir lá um enfermeiro espiritual oferecer ajuda. Mas aí ele vai querer deixar o vício, que ele lá, os outros já devem ter falado pra ele que ele pode ficar lá, que o vício vai continuar. Aqui tu vai beber, aqui tu vai fumar, lá tu não pode. Tem certeza que tu quer receber ajuda? Tem certeza que tu quer ir junto com eles? Lá tu vai ficar sem fazer nada, é uma chatice. A luz é uma chatice, não vai com eles. E é mais ou menos isso que acontece. E aí a pessoa já fica assim, né? O ser lá já fica assim. Será que eu vou? Será que não vou? E muitas vezes acaba cedendo, geralmente acaba cedendo pro lado negativo, porque quer continuar no vício. Né? Quem é viciado não quer deixar. Né? É difícil E assim, o medo também, né? Porque quando ele desencarnou, quando a pessoa ali desencarnou, já foi recebido por aquele grupo de amigos. Então, opa, que eu tô seguro, né? Vou saber o que aquele ali que tá me oferecendo ajuda vai me levar para onde? Não sabe para onde vai. Então, é o medo que também ajuda a segurar onde está, né? Ali naquele momento que não tem a clareza do que está acontecendo. Talvez essa pessoa aí nem saiba que desencarnou ainda, né? Ainda não tem a consciência que tá morto. A questão dos materialistas, né, que o Michel falou. As pessoas materialistas é mais ou menos parecido, não vai ter aquele acolhimento quando desencarna daqueles obsessores que já estavam ali, mas é um ser que não vai conseguir se desprender daqui, de nós, da família, dos filhos, enfim, não vai conseguir se desprender da casa, dos bens que já conquistou lá, do seu carro, das suas terrinhas, da sua casa. Então, desencarnou e não vai demorar muito mais para entender que está desencarnado, vai ficar ali, vai ficar aqui, entre nós, né? E aí, o que acontece? Já aconteceu muito, casos que a gente já atendeu aqui, né? De a pessoa, do ser que desencarnou, ficar ali e atrapalhar a vida dos que ficaram. De que forma? Quando tem que fazer negociação de bens, né? A pessoa morreu, a família tem que dividir a herança, a família tem que pagar as contas que ficaram, e às vezes quem morreu não entendeu que não precisa, não controla mais o dinheiro. E aí fica ali em volta da mulher, em volta do pai, da mãe, dos filhos, não deixando as vendas ali dos bens materiais acontecerem, não deixando as negociações acontecerem, porque não quer se desprender. E como é que eles fazem isso? Influenciando energeticamente, ficando perto, botando ele na cabeça, não vende, não vende, não vende. Ou indo lá na pessoa que vai comprar, não compra, não compra, não compra. É dessa forma que eles agem. Eu lembro, tem um relato que foi de um encaminhamento, foi a minha mãe até que me contou, ela que fez, era um terreno que a família estava construindo, né? As pessoas que procuraram ela estavam construindo. E tudo dava errado. Não sei quanto tempo faz que eles estavam tentando construir. E era assim, um lugar que não tinha problema nenhum. Era um loteamento, se eu não me engano, não tinha problema de construir ali. Só que começou a aparecer vários problemas. Era isso, era aterramento, era não sei o quê, era papel que não era liberado, era isso. Um monte de atrapalho. Até que alguém indicou para esse pessoal que estava construindo. Ele falou, por que vocês não vão buscar esse lado espiritual? Vamos fazer um benzimento desse terreno, né? Uma limpeza. Aí essas pessoas encontraram a mãe e ela foi lá fazer a limpeza. E ela disse que era um senhor que tinha desencarnado lá, essas terras eram lá de outra família que tinham dividido essas terras e feito um loteamento. E aí então aquele terreno era um dos últimos que estava para ser vendido. E eles conseguiram vender. Mas aí ele se apegou naquele pedacinho ali, porque o resto ele não tinha conseguido, né, fazer nada. E ele falou, não, é o último pedaço de terra que eu tenho aqui, eu não vou deixar, não vou perder isso. Até nesse caso não entrava muito materialismo. Eu lembro que a mãe falou que era um sentimento do senhor lá, né, como se as pessoas que ficaram, os entes queridos que ficaram, não tivessem valorizado ele, o tanto que ele trabalhou aqui, como que ele conseguiu aquelas terras. Eles dividiram assim, talvez meio, né, não se importaram muito, só queriam dinheiro. Era mais ou menos isso, talvez não fosse tanto materialismo nesse exemplo, né. Sei que ele estava sentido, estava assim emocionalmente, né, sentido com aquela situação.
E aí a minha mãe foi lá, fez a limpeza no terreno e ela se conectou com esse espírito que estava lá, né? Através ali da nossa espiritualidade, ela se conectou e explicou para ele que ele não adiantava ele ficar ali, que não ia resolver, ele não ia ficar bem estando ali, que para onde ele estava recebendo ajuda naquele momento para seguir na luz, ele ia encontrar, né? Explicou tudo que ele ia encontrar do outro lado e que não adiantava ele ficar ali, que ele ia sofrer, continuar sofrendo. Encaminhou aquele espírito que estava ali. Deu 15 dias, se eu não me engano, a obra começou de novo e tudo deu certo. E eu acho que hoje a casa já está construída, porque faz um tempinho que ela me contou. Então ali é um exemplo, né, desse senhor que não conseguia sair dali. Ele estava ressentido com a família, talvez, achou que a família não deu importância para aquela herança que recebeu, né? Mas em outros casos, por exemplo, a gente atendeu, faz um mês que a gente atendeu aqui uma senhora que não conseguia negociar, vender, né, o que tinha ficado de herança, tinha contas para pagar e não conseguia vender. A mesma coisa, o espírito que desencarnou, né, que era o esposo dela, a pessoa que desencarnou estava ali ainda junto, não queria que ela se desfizesse, eu senti que não queria que ela vendesse, né? Nossa, a gente conseguiu com tanto esforço, com tanto suor, por que tu vai vender agora? Não precisa vender. Só que eles não entendem, né? Não entendem tudo o que está acontecendo aqui na Terra. Eles vão pegando, do outro lado parece que vai passando uns flashes assim das situações que estão acontecendo. Não conseguem entender tudo como a gente está entendendo aqui encarnado, né? Então ali também foi feito um encaminhamento, mas é um exemplo, né, desse materialismo, de não conseguir seguir. Quando fica a família com muito dinheiro e começa aquelas brigas todas, né? Porque fulano ficou com mais, porque ciclano vai ficar com mais, porque eu quero aquele pedaço de terra que tem um rio passando, porque eu quero aquele outro que é perto da cidade, porque uma briga entre família. Geralmente também tem ali quem desencarnou tá por ali, e não é que ele queira fazer mal, que quem desencarnou queira fazer mal. Eles não entendem que estando presente, que a energia deles umbralina, que eles já estão carregando, vai fazer mal para nós que estamos encarnados, né? Para quem está ali tentando resolver, abelhinha, para quem está tentando resolver. Então, hoje eu vou ficar só me abanando aqui pelo jeito, no meio do mato, né? Então esse é um exemplo de materialismo, quando o espírito não consegue se desprender. Por exemplo, tem um carro que lutou a vida inteira para conseguir aquele carro. Daí agora eu morri, meu carro vai ficar, meu carrão do ano lá vai ficar, né? Fica ali preso. Quem ficou, que quer vender, não consegue vender. Daqui um pouco, a própria energia da pessoa, vamos supor que aquele carro vai ser usado por outros, pode causar um acidente, né? O carro pode estragar e só estragar. E ninguém sabe por que o carro só estraga, porque tem aquela energia da pessoa que desencarnou. Então, eles são exemplos dos vícios e do materialismo. Outro exemplo são os sentimentos, né? Eu acho que, de todos eles, eu acho que um desencarne com culpa, com a falta do perdão, é o pior desencarne que tem. Por quê? Pelo que eu já vivenciei, né? Que como eu falo, que eu sinto, eu enxergo quando a gente faz os encaminhamentos. Ai, bichinho, eu tô doce? Quando desencarna com culpa, ela não vai me deixar falar. É uma abelha, né? Uma abelhinha sem ferrão. Quando desencarna com culpa, se desencarna com conflito entre, por exemplo, pais que não falam com filhos, irmãos que não se falam, pessoas próximas, né, da família que desencarnaram com brigas com outras pessoas, ou até mesmo nem seja da família, seja pessoas aleatórias da vida, que ficou aquele ressentimento, né? Às vezes pode ser que nem fez mal para outra pessoa, mas tu ficou se sentindo mal por alguma situação que você fez, que você criou, que você vivenciou. Então, quando desencarna, já vem aquele peso da culpa. Quando acorda, né, que tem todo o processo, depois eu posso até falar um pouquinho que eu entendo sobre o processo do desencarne, porque eu já comecei falando do que acontece lá, né, e não falei do processo. Quando acorda lá, depois do processo do desencarne, já acorda desabado,
desabaro, porque a consciência pesa, sabe? É como se eu vou falar de uma cena que eu vi, que era uma pessoa jogada assim, e aquela pessoa tinha até uma garrafa de cachaça embaixo do braço, porque era uma pessoa que bebia. Tava jogada, encostada, eu enxerguei uma parede, assim, é como se fosse uma sarjeta, né? Pessoa jogada lá, com uma garrafa de cachaça aqui, com a cabeça baixa, jogada. E aí eu cheguei perto e comecei a sentir tudo o que aquela pessoa sentia. Daí ele era uma pessoa, eu vou falar o exemplo que eu vivenciei, né? Aquela pessoa não tinha dado atenção suficiente para os filhos, aquela pessoa tinha se afastado dos filhos muito cedo, talvez não levou a vida que gostaria de levar junto dos filhos, sentia que poderia ter feito muito mais do que fez na vida toda, que não precisaria ter bebido tanto que bebeu, fumado tanto que fumou. Aquilo lá tudo era como se tivesse uma nuvem ali escura em cima dele, era um plasma escuro, que não deixava ele se levantar. Aquilo estava pesando como se fosse uma pedra, assim, que chegava até baixar a cabeça dele. E ele, mentalmente, ele me falava, eu mereço estar aqui, né? Eu mereço isso aqui. Porque eu não ajudei lá o fulano quando eu tinha que ajudar, eu não estava junto com o ciclano, com a ciclana. E mentalmente eu tentava falar para ele, né, que não precisava ele estar ali, que aonde a gente queria levar, queria direcionar ele ia receber um tratamento para aquele sentimento, né? Um hospital astral, um hospital espiritual, onde ele ia poder conversar com outras pessoas lá e entender que ele ia ter outra oportunidade, que ele poderia, da onde ele estiver, quando ele estivesse bem, ajudar esses filhos que ficaram. Daqui a pouco ele podia reencarnar como filho de um filho para ajudar na família. Então comecei a falar coisas boas assim para ver se ele, né, se animava. Mas é assim, tu fica lá no nada, no escuro, com todo o peso. Pensem aquelas pessoas que fizeram muito mal aqui na Terra, né? Aquelas pessoas que não eram pessoas boas. E o muito mal que eu falo nem é grandes coisas. O muito mal é tu não dar um prato de comida para alguém que venha bater na tua porta pedindo, né, um pão. Antigamente tinha muito, né, as pessoas que vinham pedir comida na porta. Aqui a gente mora no interior, então não vem, não sei se na cidade ainda acontece isso. Não vem mais. Vocês lembram quando eu era mais... Eu lembro quando eu era pequena, quanta gente vinha bater na porta e pedir um pão, né? Às vezes vinha as indígenas ou bugres, né, com os filhos pedir. Então, uma vez tinha muito isso. E quantas pessoas negaram uma comida para aquelas crianças? Não era nem dinheiro, era comida. Às vezes pediam roupa, eu sei que roupa jogavam fora, né? Às vezes jogavam, mas comida, né? Que vão comer ali na tua frente. Às vezes, uma pessoa lá no teu trabalho, tu sabe que está passando necessidade. Olha tudo que a gente já viveu agora nos últimos anos, né? Pandemia, problemas na economia, né? Quantas pessoas hoje em dia não passaram necessidade? Tu sabe que tem uma pessoa lá que precisa de ajuda. Até outro dia eu fiquei pensando muito nisso e pensando o que eu poderia fazer para ajudar. Tem uma empresa aqui na cidade, eu não vou falar o nome, né? Mas vocês devem saber que não estava pagando direito os funcionários, uma empresa que era licitada lá na prefeitura. E aí uma pessoa disse assim, fulana está trabalhando ali sem receber. Já era dia 20 do mês, nem o vale alimentação eles não receberam. Ela tem um filho pequeno, ela tem aluguel para pagar, o marido também está com problema financeiro, não está tendo trabalho. Aí eu pensei, poxa, tu tá falando pra mim isso, por que tu é daqui, tu é da empresa que ela trabalha, por que tu não organizou um grupo de pessoas e pediu ajuda, uma cesta básica, né? Porque ao invés de ficar falando, né, pra todo mundo o que tá acontecendo, por que tu não ajudou? Claro que hoje em dia tem lá na prefeitura, o CAPS, não sei quem que ajuda, mas tem muitas pessoas que nem sabem que existem esses lugares para ajudar. Por exemplo, né, que Deus nos ajude que nunca aconteça. Mas se um dia eu precisar de alimento, eu não sei onde buscar, lá na prefeitura. Eu vou pedir para alguém conhecido, eu estou passando necessidade, tu pode me ajudar? Hoje meus filhos, isso nunca vai acontecer, eu tenho certeza, mas, né, um exemplo, meus filhos estão passando fome. Será que vocês podem dar um prato de comida para eles? A gente hoje não tem muito noção, quem não passa por necessidade não tem noção de buscar ajuda. E daí aquela senhora lá sabia onde buscar ajuda, será? Né? Eu fiquei pensando aquela semana, aquilo ficou me perturbando e eu não conhecia ninguém que pudesse eu conversar para talvez levar uma ajuda, nem sei quem que era a pessoa, né? Mas por que aquele que estava me falando não foi lá e não criou um grupo para ajudar? Se era uma pessoa e ele estava numa empresa que tinham várias pessoas,
Por que não ajudaram? Né? Então é essa questão que eu digo, não precisa tu fazer o mal, mas tu não faz o bem, né? Então às vezes, ali quando teve enchente, sei que muitas pessoas ajudaram, né? Muitas pessoas ajudaram, mas será que a gente não poderia ter feito um pouquinho mais, né? Eu tô só dando exemplos assim que é o que mais aconteceu recentemente, né? Mas é no dia a dia. É no trabalho, uma pessoa que precisa conversar e você ali é uma pessoa dura, uma pessoa grossa, uma pessoa que não trata bem os outros, uma pessoa que não tem empatia pelo próximo, ou tu é um chefe de uma empresa e tu é muito duro, tu é muito né, rígido com as pessoas e às vezes acaba criando isso dentro de si quando trabalha ali com muitas pessoas, né? Outros exemplos de não ser uma pessoa boa. Eu acho que tem a ver tudo isso no tratar o próximo, né? Essa empatia, esse tu enxergar o outro como um ser humano, né? Tem pessoas que erguem o nariz e não estão nem aí, quem tá embaixo eles estão pisando em cima, né? Infelizmente acontece. Não se importam com o outro, né? Não se importam se o teu vizinho tá precisando de qualquer coisa, um copo d'água. Se o vizinho tá bem, se não precisa dizer bom dia, sabe? Às vezes passam pelas pessoas e nem olham, não diz bom dia pro vizinho do lado, eu quero dizer, né? Muitos pais que não se preocupam devidamente com os filhos, isso pesa muito no desencarnar, pesa muito. Os filhos, os pais que acordam lá e pensam, meu Deus, eu não imaginava que meu filho sentia isso, porque daí começam a sentir, né? Isso também, eles começam a sentir o que quem ficou aqui está sentindo. Então, eu não imaginava que meu filho sentia isso por mim, ou é coisa ruim ou é coisa boa, né? Não imaginava que meu filho tinha tanto amor por mim, eu nunca demonstrei todo o amor que eu tinha por ele. Então tudo isso é culpa, né, que fica vindo. A mulher, o marido, a mesma coisa. Eu não imaginava que a minha mulher me amava tanto, não imaginava que o meu marido me amava tanto. Ou ao contrário, pensava que me amasse mais, eu estar lá com outra pessoa. Isso também fica pesando na consciência, né? Então várias situações que a gente vive aqui pesam do outro lado. Esse viver mais leve, mais consciente eu ia falar uma coisa, lembrei de uma coisa que eu não falei, fofoca. Gente, que peso que a fofoca tem, o que causa a fofoca na vida das pessoas. Uma coisinha assim, um vai passando pro outro e se torna desse tamanho, né? Então a fofoca é algo que pesa muito. Então, ser uma pessoa fofoqueira é muito ruim. Energeticamente é muito ruim. A inveja, né? Eu sempre olhar pro outro pensando, mas o fulano conseguiu e eu não, por que eu não consigo? Por que eu trabalho tanto e eu não consigo comprar um carro igual ao do fulano que trabalha menos que eu? Isso é inveja, né? Então, às vezes é difícil a gente controlar os pensamentos, mas a gente tem que sempre lembrar que o que eu tenho hoje é o meu merecimento. Se eu quero mais, eu preciso, se eu não estou conseguindo, eu preciso fazer diferente do que eu estou fazendo, né? Se não está dando certo o que a gente está fazendo para conquistar o que a gente quer, a gente tem que manobrar diferente para conseguir encaixar e as coisas andarem mais fácil, né? Então a inveja e a fofoca também são energias que vão junto pro desencarne. Pense em uma pessoa que aqui em Terra, encarnada, era fofoqueira e invejosa. Quanta energia ela não carregava das pessoas de quem ela fazia fofoca, de quem ela invejava, de quem ela falava mal. Toda a energia daquelas pessoas lá que ela falou, que ela invejou, que levou junto pro desencarne. Isso eu agora dei risada porque eu lembro, penso muito assim, senti muitas citações de senhoras, aquelas senhoras antigamente, né, que ficavam na janela cuidando dos vizinhos. Devia ter senhores também, né, mas eu me lembro de uma citação de senhora, que elas cuidavam a vida de todo mundo, elas falavam de todo mundo. Quando elas desencarnaram, elas continuaram fazendo isso. Nem perceberam que tinham morrido e ficavam lá na janela cuidando quem estava chegando, quem estava saindo, com quem que fulano saía, com quem que ciclano saía, que hora chegava, que hora saía. E elas ficam num umbral. Eu tô falando elas porque eu lembro de uma situação de mulher, né? Mas pode ter homem também. Ficam lá na janela, né? Que nem existe às vezes, a casa desmanchada, a janela nem existe mais, mas elas estão lá. No mundo espiritual, né? Plasmaram aquele lugar e estão lá, esperando enxergar a movimentação da mesma forma com que enxergavam quando estavam vivas. Então isso também é algo que se leva para o pós-morte.
Vamos ver outro exemplo que eu possa dar. Eu acho que esses são os principais exemplos. O vício, a culpa, a falta de perdão. O perdão é algo que deve ser trabalhado muito aqui antes do desencarne. Porque o perdão, assim como a culpa, é um fardo gigante que a gente leva para o mundo espiritual. Gigante por quê? Porque como que tu vai resolver do outro lado? Como é que tu vai pedir perdão quando tu estiver do outro lado? Vai pedir, né? Tu vai pedir e ninguém vai te ouvir. E aí como é que vai ficar o teu coração? O que tu vai sentir, né? De não receber o perdão. Então pedir o perdão é muito importante. E perdoar também, porque aí tu vai querer perdoar. Né? Talvez lá tu vai enxergar a pessoa que fez algo pra ti, vai enxergar diferente, vai enxergar a vida da pessoa. E se aquela pessoa merecia ser perdoada e tu achava que não quando tu estava aqui. Então o peso do arrependimento, de não perdoar, também é muito pesado. Né? A gente falando assim, pra mim parece muito simples, eu não sei se vocês conseguem sentir tudo que eu tô falando. Enxergar lá do outro lado, porque cada vez que eu dou um exemplo, parece que eu estou enxergando, né, situações que eu já vivi, que eu já li, já entrei dentro daquele mundo lá. Então tudo isso todas essas situações que eu citei agora são formas que você acorda do outro lado, né? São jeitos ali que tu acorda do outro lado, quando tu é viciado, quando tu é uma pessoa que carrega energias ruins. E aí como que se chega lá daquele lado? Eu tô falando só o ruim por enquanto, né? Depois a gente fala dos que vão direto pra luz. Como é que a gente chega lá? Né? Como é que acontece? Acho que essa é a maior dúvida, né? Como é que acontece desde o morrer, a pessoa morreu, até chegar e acordar do outro lado. Então eu vou falar um pouquinho do que eu conheço, do que eu já ouvi falar, do que eu já li, né? Desse processo de desencarne, que também tem várias formas, né? Então, não é só, talvez não seja só das formas que eu tô falando aqui, tem muitas outras, mas eu tô dando uma pincelada assim para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Então, um primeiro exemplo, a pessoa desencarnou lá no hospital, enfim, em qualquer lugar, né, que tenha desencarnado, e de repente ela se vê fora do corpo, enxerga o corpo dela lá no chão e ela tá aqui. Por exemplo, eu vou falar de um hospital primeiro, né? Enxerga lá o seu corpo numa cama no hospital, só que não entende como que eu tô aqui, pessoas que não têm entendimento sobre espiritualidade, principalmente, né? O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu tô ali, eu tô aqui? Eu tô sonhando, a primeira coisa, eu tô sonhando, né? Tô sonhando. E naquilo pode sim ficar perdido e sair correndo dali, porque o que acontece sair correndo? Por exemplo, tu acorda lá, mas aí tu pensa na tua casa, tu se plasmou já lá na tua casa, não precisa caminhar até a tua casa, tu se movimenta através esse pensou tá lá, né? Me fugiu a palavra agora de como o teletransporte, né? Tu pensou na cena, tu pensou no lugar, tu tá lá, fechou os olhos, tu tá lá. Então assim, cheguei em casa, tá lá meu marido, minha mulher, e aí tá acontecendo o quê? Pode ficar um tempo meio perdido, mas logo é anestesiado, daquela forma que eu falei. Muitas vezes fica um tempo desacordado no mundo espiritual, flutuando ali em cima do seu próprio corpo, né? Flutuando em cima do seu próprio corpo. Desligado no sentido assim, como se fosse anestesiado mesmo, um tempinho que fica ali até fazerem procedimento com o corpo, até a família entender o que aconteceu, até ir na funerária, até, sabe? Parece que eles ficam um tempo dormindo, literalmente, sabe? Dormindo. Acordou, ficou meio perdido e apagou de novo. Esse é um exemplo, né? Aí o corpo foi preparado, o corpo foi velado, depois que acontece o velório, a pessoa acorda onde tiver que acordar. Você vai acordar no umbral, você vai já receber ajuda, né? Vamos supor esse exemplo, a pessoa recebeu ajuda. Tu acordou, tu já sentiu um lugar diferente, tu já sentiu uma energia diferente, tu já recebe alguém perto de você, ou é um ente querido, uma pessoa amiga, ou até uma pessoa que tu não conhece, mas tá te dizendo, eu tô aqui pra te ajudar, tu desencarnou, às vezes nem falo que desencarnou assim na hora, né? Tô aqui pra te ajudar, vou te levar pra um lugar bonito, venha comigo que tu vai receber tudo que tu precisa agora pra te entender o que tá acontecendo, né? Isso é quando tu tá recebendo encaminhamento pra luz.
ou já acordou lá naquele mundo cinza que eu falei antes, né? Então esse processo de anestesia, eu acho que é o que mais acontece, sabe? De a pessoa ficar meio apagada, dormindo, eu acho, assim, sinto que seja dormindo, porque esse período eu nunca passei, assim, nunca consegui sentir, sabe, ninguém que ficou naquele período ali. Eu só entendo isso porque eu já ouvi pessoas falando de como fica naquele período. Tem vários exemplos, como eu falei, mas esse é um. Outro exemplo é o do livro ali do Morri Agora, né, que ela fica perdida e corre pra lá e pra cá e não entende que morreu. Mas ela acordou logo depois que o acidente aconteceu, ela já voltou. Só que esse tempo do acordar, com certeza foi o tempo que fizeram o velório. Por que ela não viu o velório dela? Por que ela não soube que morreu lá no velório? Né? E quem os que assistem? Já chego lá. É o outro exemplo. Então, assim, uma forma é de tu ficar ali adormecido um pouco enquanto organizam o corpo, enquanto encaminham o corpo, e tu acorda ou na luz ou no umbral. O que aconteceu, eu vou citar, não vou falar o nome, né, mas vou citar um exemplo que a gente vivenciou há dias atrás, que é, eu senti que o que aconteceu foi porque a gente tem essa ligação, né, nós temos essa ligação, e eu te digo assim, o que eu senti lá foi ali na hora. Eu não digo assim que... eu posso falar teu pai, né? Não tô falando com quem eu tô falando, né? O teu pai, ele... Naquela hora que eu tava ali, ele me sentiu, ele enxergou que ele podia falar comigo, porque a gente tem essa abertura espiritual. Não quer dizer que ele estava ali presente. Eu não senti quando eu entrei lá na capela, no momento do velório, eu não senti nada. Mas quando eu encostei nele, ele pegou a minha mão. Então, naquele momento foi que ele sentiu uma presença, ele enxergou alguém. Até então, talvez ele pudesse não estar enxergando tudo o que estava acontecendo. Isso eu só estou te dando um exemplo, né? Foi o que eu senti. Quando eu cheguei, eu não vi nada. Mas quando eu cheguei perto, ele se aproximou, né? Pode acontecer, sim, de a pessoa ver todo o velório, acompanhar, sofrer junto. Só que eu acho que essas pessoas que acompanham o velório e que estão junto ali, percebendo, são pessoas que têm um grau de evolução um pouquinho maior. Porque, como tu me disse, né? É aqueles que veem tudo. Eles são permitidos assistir. Entende? Quem não tem a consciência, vamos supor assim, ó, uma pessoa que não tem fé em nada, que não acredita em Deus, que não acredita em nenhuma energia boa, quando ele morre, ele fica anestesiado um bom tempo, sabe? Eu entendo que seja isso, a pessoa fica muito mais tempo sem acordar. Quando acorda, até nesse tempo que está desacordado, pode estar recebendo uma ajuda espiritual ali para acordar e ter consciência do que está acontecendo. Agora, aquelas pessoas que participam do próprio velório, eu creio que sejam pessoas que já têm um pouquinho mais de consciência, essa expansão, né? Esse conhecimento, um pouquinho mais de evolução, que não vão se apavorar. Tu pensa você enxergar o teu corpo no caixão, os familiares sofrendo, pensa o sofrimento para o espírito que está ali. É muito forte. Então, quem que vai ver isso acontecer? Aqueles que já têm uma postura mais firme na espiritualidade, um entendimento, um conhecimento, para estar presente. Eu acho que a espiritualidade não vai permitir de um ser que não tem entendimento nenhum, né? Uma pessoa que não tem entendimento nenhum, participar do próprio velório, né? Então, no caso do teu pai, ele tinha um pouquinho, pelo menos, de vocês, entendia que vocês frequentavam um lugar espírita, pelo menos, né? Espiritualista. Ele já tinha vindo aqui, então um pouquinho, né, ele devia entender, sentir pelo menos, né? Então, quando ele me enxergou, porque quando a gente tem essa abertura espiritual, o nosso corpo físico é enxergado mais fácil lá do outro lado. Como assim, não tô me achando, né? Às vezes a gente fala assim, parece que a gente tá com ego. Não, mas parece que a gente brilha mais lá no umbral. Eu fico entre o mundo físico e espiritual, mas no espiritual, a nossa luz, que é essa luz que a gente trabalha aqui, essas energias que a gente trabalha, elas resplandem. É como se a gente ficasse brilhando. Então, quando ele me enxergou, ele lembrou, essa menina é aquela lá, essa mulher é aquela lá, eu vou pedir ajuda. Sabe, eu senti isso. Na hora, assim, foi muito forte, porque é muito forte. Imagina, né, tu sentir alguém pegar, né, tá ali no caixão e pegar na tua mão.
Então é muito forte, e por isso que eu tive que fazer o que eu fiz lá, que foi uma emanação de energias. Eu não me lembro o que eu fiz, né? Provavelmente foi intuído pelos mentores, mas eu senti que era energia que estava saindo das minhas mãos e indo para ele. Então era um acolhimento, pode ser que fosse até essa anestesia, para ele ficar mais um pouco desacordado, e tanto é que depois a gente recebeu a mensagem que ele tá desacordado, tá recebendo tratamento desacordado, né? Então também é uma outra situação. Nossa, é tanta coisa para falar, né? Que a minha garganta fica seca. Então, todos esses a gente só vai poder entender de verdade, eu acho, quando a gente passar por isso, né? Só quando a gente morrer. Mas por enquanto a gente fica tentando acertar, né? Tentando entender. E quanto mais a gente tenta entender, tenta aceitar esse momento, lá vai ser mais fácil. E se a gente sair aqui fora e morrer amanhã, pelo menos eu já vou ter um pouquinho de entendimento. Quem tá ouvindo, quem tá assistindo, já vai ter um pouquinho de entendimento, né? Então, essa parte da anestesia, essa parte de visitar o próprio velório, que eu acho que tem que ser assim, ó, quem até pode ser quem já tem um acompanhamento do próprio mentor, né? O mentor já recebeu ali quem desencarnou e sabe que a pessoa tem condições de ver, de se enxergar sendo velado, né? Então acompanha. Sozinha eu acho que é muito difícil a pessoa ficar presente no velório depois que desencarna. Eu acho que sozinho não fica. Sempre tem um amparo, até porque as energias que estão sendo emanadas ali, né, do padre, da pessoa evangélica ali, do pastor, até mesmo dos entes queridos rezando, acendendo vela, tá mandando energia boa pra pessoa, né? Então, não vai deixar aquela pessoa chegar ali e ficar desamparada de alguma forma. A espiritualidade não age dessa forma, né, de deixar as pessoas... Eu acho que no chegar do outro lado, todo mundo é amparado de alguma forma. Por exemplo, né, o que a gente fala, acorda lá daquele jeito, mas antes de acordar, eles passaram por um pequeno período de tempo onde receberam alguma energia. É muito difícil ter uma pessoa que não vai ter alguém que reze por ele. Lá no nosso lar teve uma senhora, né? Uma senhora, mas teve. Então, naquele momento, não mostra a parte dele morreu, se eu não me engano, lá no nosso lar mostra a parte que estão ressuscitando ele, né? Mas não mostra ele em si no velório, não mostrou, né, no filme essa parte. Então, é isso, por isso que eu digo que tem um intervalo. Daí já acordou no umbral. Já acordou no umbral, né? Não mostrou esse intervalo. E é esse intervalo que a gente está tentando explicar aqui agora. Esse intervalo, eu vou até pedir uma ajuda, né, aos nossos mentores para me tentar botar em palavras o que eu estou sentindo para vocês. É como se fosse um portal. A gente está em duas cápsulas, né? Aqui é o mundo real, o mundo físico, 3D, e aqui já é o mundo espiritual. No meio, que é o 5D. É como se fosse uma roda de energia, eu enxergo um vórtice de energia, que é onde todo espírito passa, para passar para o outro lado. Que é o que chamam de 4D. 4D. Essas partes, os nomes da minha memória. As dimensões. E as dimensões. Ele tem que querer também. Passar. É que essa parte de passar, todos vão passar. O tá. querer é do outro lado. Tá. É quando tu já chega no mundo espiritual. Então aqui é o mundo físico, pensem aqui o nosso planeta Terra, por exemplo, uma cápsula, um vórtice de energia girando, muita energia, e o outro lado é o mundo espiritual. Então o espírito sai da Terra e passa por aquele vórtice. No momento que ele passa ali, ele recebe a ajuda da espiritualidade. Quem está criando aquele vórtice de energia é a espiritualidade, é a luz, né? A espiritualidade boa. Então todo espírito vai passar por ali, até chegar no mundo espiritual. E é nesse momento, esse vórtice ali de energia, que ele fica entre o morreu e o acordou lá. Então por isso que eu falo uma anestesia, algo que não vai lembrar o que aconteceu, sabe? Ou até acordou, depois do acidente acordou e depois apagou de novo e depois já acordou de novo lá ou no umbral ou nas colônias de luz. Ou num hospital, né, recebendo ajuda. Mas vai existir esse vórtice de energia que é onde o nosso espírito passa para depois chegar na espiritualidade. Então é mais ou menos isso que eu enxergo, que eu enxerguei agora para botar em palavras para vocês. Então esse momento ali do desencarne até chegar lá, acho que deu para entender, né, um pouquinho. Agora vamos voltar a falar do acordei do outro lado. Eu falei tudo do umbral, né?
Então vamos falar um pouquinho, tudo não, o que eu falei até agora foi só do umbral. Vamos falar um pouquinho sobre as colônias de luz, sobre a ajuda que a gente recebe também quando desencarna. Quando somos pessoas boas, como agimos de forma boa, quando a gente não faz fofoca, não inveja, não julga ninguém, é muito difícil, né? Mas a gente tenta todo dia. Não se envolve em conflitos, né? Porque às vezes tu não faz fofoca, mas tu tá ouvindo a fofoca que estão fazendo ali do teu lado, né? E aí tu já se indigna, porque a pessoa fez isso, mas que coisa, né? Isso aconteceu hoje comigo. Eu procuro ficar longe das pessoas fazendo fofoca. Às vezes não é por mal, né? Mas tá falando, meu, se fez tal coisa por Michel. Aí tu fica, mas que coisa, meu, se fez isso, né? Tu se envolve. Então eu tento ficar o mais longe possível, mas às vezes não é, a gente não consegue, né? Tu tá trabalhando, tá envolvido ali com um monte de gente, tu não vai sair de perto porque estão falando, né? Tu só tenta fechar um pouco os teus ouvidos. Mas enfim, eu ouvi, porque o fulano fez isso, porque o ciclano fez aquilo. Mas sacanagem, pra que fazer isso, né? Aquela coisa ruim. E aquilo já entra em você, tu olha pra pessoa, mas o fulano fez aquilo, que pessoa, né? E é isso, é o julgar. Eu ouvi a fulana falando, mas eu sei qual é a realidade? Eu sei se o fulano fez aquilo mesmo? Eu não sei, eu só ouvi ela falar. Mas aquilo já ficou em mim, aquela coisa, não gosto do ciclano lá porque ele fez isso. Mas por que ele fez isso? Será que ela enxergou como é realmente? Ela tá me falando como é realmente? Ou tem alguma coisa no meio? Né? Enfim, entrei nesse assunto, mas... Então, quando é uma pessoa boa, que tenta ser, né, uma pessoa muito boa, uma pessoa tentar ser evoluído o máximo, evoluído no sentido não se envolver em conflitos, quando acontece um conflito perto de nós, tentar resolver da melhor forma possível, diálogo, conversar, botar as cartas na mesa, como eu falo, preto no branco, não tem coisa melhor que o diálogo para resolver conflitos, né? Então, tentar o máximo possível ser uma pessoa boa, buscar entendimento. E eu não falo só da espiritualidade, eu falo todo tipo de conhecimento, né? Pode ser física, química, medicina, qualquer coisa que tu busque entender mais como funciona, biologia, eu ia dizer, como funciona mais as coisas ao nosso redor. A tua saúde, por exemplo, as plantas, os animais, buscar entender o mundo, né? Não aquela pessoa que está inerte, por exemplo, em contas, em números, só coisas que materiais. Nada que é vivo, nada que tem uma biologia, né? Bio que é vida, né? Nada que tenha vida. Tudo que tu busca entender e compreender que tem vida, tu tá evoluindo. Quando tu busca quem cuida de animais, quem gosta de animais, quem quer entender sobre os animais, quem quer entender sobre as plantas, quem planta as comidas ali, né, os agricultores, enfim, quem estuda essa bio, né, que é a vida, as pessoas estão entendendo um pouco mais, estão entrando um pouco mais, porque quando tu começa a estudar, tu quer sempre mais, né? Quando, por exemplo, tu vai estudar uma planta, tu vai estar querendo sempre entender mais sobre a planta, sobre para que ela é boa, para que não é, como é que ela cresce, como é que ela dá frutos, como é que ela não dá, por que o fruto vai ser doce, por que não vai ser. Tu tá sempre buscando entender, né? Por isso que eu falo que não é só espiritualidade, é várias outras áreas que tu pode estar estudando e tu tá se evoluindo, né? Então a espiritualidade é algo que complementa a nossa vida aqui. Tu tá evoluindo e tu tá complementando a tua vida. Por quê? Tu vai entender por que hoje tu tá com sono, né? Tu vai entender por que tu tá séria me olhando e tá prestando bem atenção, por que tu precisa ouvir o que eu tô falando. Vocês vão entender por que hoje eu não tô me sentindo bem, por que hoje eu não dormi bem, por que eu tô me sentindo estranho, por que eu tô mal-humorado, que às vezes as pessoas não percebem que estão mal-humorado, né? Mas né? Tu percebe, né, quando tá mal-humorado e vai lá e toma um banho. Então, quando a gente estuda espiritualidade, a gente se enxerga diferente. Então, a gente complementa a nossa vida, vai complementando, vai melhorando. Enxerga o outro com outros olhos. Né? Às vezes as pessoas me dizem, mas tu não vê maldade nas pessoas, tu trata todo mundo igual, ou tu tem que falar as coisas mais sérias. Às vezes me falam, né, tem que brigar mais, tem que cobrar mais. Eu não consigo, porque eu enxergo essa empatia, sabe? Criar essa empatia, enxergar no outro as necessidades dele também. Não adianta eu cobrar uma pessoa que não sabe fazer o que eu estou cobrando. Eu tenho que ensinar então primeiro para depois cobrar. A gente tem que
Quando a gente estuda espiritualidade, a gente enxerga o outro, tanto os animais, quanto as pessoas, quanto o mundo no geral em si, com outros olhos. Vocês dois, por exemplo, vocês não estão enxergando um mundo diferente depois que vocês começaram a entender espiritualidade? Sim. O Michel nem se fala, né? Sempre dou exemplo dele, da mudança, né, da pessoa em si, da pessoa como formas de agir, formas de pensar. Mudou? Quanto por cento tu acha que mudou? Não sei. Não sabe? Eu acho que mudou bastante. Mas mudou ou não mudou? Fala assim pra te ouvirem ali. Mudou, né? Sim. Então, e quem te conhece sabe que tu mudou bastante. Ah, não, eu sei, Nossa. percebe a diferença depois que tu sente, tu sentiu mais, eu acho, né, do que tu ainda tá E buscando ainda conhecimento. a gente se toca de quantas coisas que a gente ainda, né? Ainda precisa tem, evoluir. Quanto exatamente. mais aprende, parece que mais tem. Exatamente. Pra- Parece que quanto mais tu entende, mais tu sabe que tu precisa estudar mais. Isso, Né? exato. É bem isso. Então essa espiritualidade vai me ajudar no aqui e agora e vai me ajudar do outro lado. Então se eu for uma pessoa espiritualizada, que não é uma religião, não é acreditar, não é ser uma doutrina, ser espiritualizado é ter entendimento, conhecimento, evolução. Então eu vou chegar do outro lado e eu vou receber essa ajuda mais fácil, por quê? Porque quando eles virem me oferecer ajuda, eu vou ir, eu vou aceitar. Todos podem ser, pode ser que todos recebam ajuda quando estão naquele vórtice ali passando. Mas quem que entende que aquela mão estendida lá vai te levar para um lugar de luz? Que aquele ser que apareceu na tua frente ali, que tu nunca viu na vida, pode ser um mentor, pode ser uma pessoa que está fazendo o teu resgate. Se tu não entende isso, tu vai saber que aquilo é um resgate de que jeito? Né? A pessoa que nunca ouviu falar em espiritualidade ou que nunca ouviu falar em resgate, em ajuda no pós-morte, vai ouvir aquela pessoa que tu nunca viu na frente, que tu nunca, né? É a mesma coisa que hoje bater um estranho aqui na minha porta e dizer, Leide, vem que eu vou te levar pro paraíso. Como é que eu vou ir, né? É uma pessoa física. É claro que se eu tiver na espiritualidade eu vou entender, mas no mundo físico isso não acontece, né? Então, é a mesma coisa do outro lado. Essa consciência que eu tenho aqui, que ninguém vai bater na minha porta e dizer que eu vou pro paraíso enquanto eu tô aqui encarnada, quando eu chegar do outro lado, eu vou ter essa consciência que se alguém me oferecer a mão e diz, vem que eu vou te levar pra luz, e eu sentir a boa energia, eu vou. Então, é o entendimento que faz a diferença do outro lado. Muitas pessoas estão mudando, né? Mudando o seu entendimento. Ultimamente, vou botar água, faz barulho. Então, ultimamente as pessoas estão buscando entender mais, né? As pessoas estão indo atrás. Obrigada. É só vocês olharem o nosso próprio espaço aqui. Como a gente começou, né? Você não estava aqui. Como a gente começou com 3, 4 pessoas aqui dentro e hoje tem pessoas lá do lado de fora esperando atendimento. Quantas pessoas que vieram aqui, eu sei que tem muitas, que foi a primeira vez que buscou a espiritualidade. E ainda porque chegaram, porque ouviram de outra pessoa que é um lugar diferente. Nunca souberam, eu acho, explicar bem o que a gente faz aqui. As pessoas têm dúvida até hoje sobre o que a gente faz. Então, várias pessoas que chegam, a gente ainda tem que falar, né? Que o nosso espaço é espiritualista, que a gente não é uma religião, que nós não somos uma casa religiosa. Nós somos um espaço espiritualista, um espaço de luz, né? Que eu falo. Então, quantas pessoas chegam sem nem entender o que estão vindo buscar? Mas chegam, isso que é importante, né? E sei que são direcionados pelos seus próprios mentores que querem que as pessoas recebam ajuda. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, quantas pessoas no mundo não têm informação? Não entendem a espiritualidade como ela é de verdade? E isso eu tô falando assim, deram um puxão de orelha aqui. Pessoa encarnada aqui, né? Quando muitas pessoas que hoje não estudam espiritualidade, muitas pessoas que hoje não se envolvem na espiritualidade, quando desencarnam, também recebem ajuda, porque são seres evoluídos, mesmo que não tenham vivido na espiritualidade aqui. Eu não tinha pensado nisso.
Me veio agora, me falaram agora aqui no meu ouvido. Tem sim pessoas, quem são essas pessoas? Aqueles estudiosos que eu falei antes. Quem estuda a biologia, quem estuda a vida no mundo. Pessoas que nem imaginam que a espiritualidade tem a ver com a planta. Pessoas que nem imaginam que os animais curam, como os gatos, né? Que tem o poder da cura, o cavalo também tem o poder da cura. Pessoas que estudam, podem ser espíritos muito evoluídos, que nem hoje aqui na Terra não estão vivendo na espiritualidade, mas em outros tempos já viveram e já passaram por uma evolução no mundo espiritual. Então esses também podem sim receber ajuda mais fácil, porque eles, do outro lado, eles vão entender com mais facilidade. Como eles estão estudando aqui coisas que a gente nem imagina que existe, assim como a gente estuda espiritualidade e outros não imaginam que existe, eles também têm essa possibilidade de receber essa ajuda mais fácil. A pessoa que tem a mente mais aberta, eu acho que é isso que ouve, a mente mais consciente do todo, sabe? Não é só espiritual, é do todo na matéria também. Então essas pessoas também vão ter uma facilidade em receber a ajuda. E essa ajuda como funciona? Eu só falei que estendeu a mão ali e levou para o paraíso. No mundo espiritual existem hospitais astrais e existem as colônias de luz. Essas colônias, elas estão em várias dimensões, né? O hospital é o primeiro. Junto do umbral ali, ligadinho, já na próxima dimensão, já está o hospital espiritual. Que no hospital são as pessoas que estão sendo resgatadas do umbral. São pessoas, aquelas, por exemplo, uma pessoa lá evoluída, que entende, mas que morreu em um acidente muito grave. Ela vai direto para o hospital, já receber a cura, para daí entender que desencarnou. Então, tratamento, né? Cura, receber o tratamento. Então, esse hospital, assim como mostrou no nosso lar lá, né? As pessoas ficam lá todas nas macas, recebendo ajuda. Então, recebem, muitas vezes ficam até desacordados, até serem curados dos ferimentos, né? Recebendo plasma, recebendo boas energias ali para se curarem. Esse hospital astral, nessa dimensão que ele tá, eu sei que existe agora, eu sei que existe aquele lugar que a gente recebeu a informação outro dia, que é como se fosse um outro espaço que não é um hospital, mas eu enxerguei como se fosse uma bolha, sabe? É uma bolha que lá dentro tem várias cápsulas e os espíritos estão lá dentro desacordados. Eles estão recebendo tratamento também, mas é fora de um hospital, né? Lá no hospital parece que é algo mais mais fixo, assim, mais sólido. Eu sinto, quando eu vejo, assim, eu sinto que lá no hospital astral é uma coisa mais que eles estão movimentando, estão fazendo acontecer, a pessoa já está sendo curada, já está saindo, está chegando outro. E nesse outro espaço, que é uma bolha cheia de cápsula de seres lá, de corpos lá, é o tempo que as pessoas estão tendo. São pessoas que merecem, ou que foi intercedido por aquelas pessoas, merecem ficar ali por um tempo, até as coisas no mundo material, espiritual, enfim, se resolverem um pouco, para depois eles serem acordados. E aí, tu vai querer subir ou tu vai querer descer? Tu vai querer permanecer, né, em tal lugar, vamos explicar provavelmente aonde é, ou perto de quem que é, ou tu vai querer continuar a tua vida na luz, querer receber ajuda, ou querer sair dali pro hospital. Eu senti que é uma hibernação. Aqueles corpos, assim, que eu enxerguei, eles estão naquelas cápsulas sendo como se fosse uma hibernação, e saindo dali eles vão ter a escolha, né, o livre-arbítrio ali, de ou seguir na ajuda, ou seguir outro caminho, né? Então, essas colônias, depois desse hospital, vem as colônias, né, com várias dimensões. Quanto mais elevada a dimensão, mais alto é o grau de elevação da pessoa, né? Tem um livro da Alu Gamache que ela fala isso. Ela fala a Alu, ela visita, né, as colônias espirituais, e ela fala nos livros dela sobre como tem uns lugares onde ficam as pessoas, por exemplo, nas próprias colônias ficam as crianças que são desabortadas. São abortadas, tem um espaço que fica o espírito lá esperando receber ajuda, se acalmar,
para daí escolher se vai seguir na luz, se vai perdoar ou vai se perder no umbral. Então tem vários níveis de colônias. Tem aquela colônia que o pessoal já está pronto para encarnar novamente. Tem colônias de estudo, que eu vi esses dias em um atendimento meu, que eu acho que eu posso falar também, não estou citando nomes, né? Mas eu tive contato com o espírito, foi através de uma canalização, mas foi o mentor dele que me passou a mensagem. Ele era um senhor espiritualista, espírita kardecista, e ele fundou, quem está me ouvindo, quem me ouvir que for né, parente, familiar, vai saber de quem eu estou falando. Ele fundou um centro espírita aqui em Guaporé. Eu não era para falar que era aqui. Ele fundou um centro espírita. Eu acho que eu tenho permissão para falar. Ele fundou um centro espírita, então pensem no entendimento que ele tinha, né? Com certeza ele buscou muito dentro do kardecismo, o código, né, espírita. Kardec deixou um legado muito grande. E ele fundou o que ele acreditava que era, né, a espiritualidade. Ele criou aquele espaço, com certeza, na convicção do que tudo que ele tinha aprendido era tudo aquilo ali, né? Aí o que ele falou para mim lá nessa canalização, a mensagem que eu recebi, foi que ele estava indignado com a espiritualidade. Ele estava indignado. Ele falou, eu senti bem isso, eu estou indignado. Por que não me mostraram tudo isso aqui antes? Ele estava numa biblioteca redonda, cheia de livros, de baixo e acima, assim, ó, e ele com umas pilhas de livro ao redor dele, e ele me olhava assim, eu sentia, né, ele me olhava e através do mentor dele eu ouvia o que ele falava. Por que tudo isso aqui não foi me mostrado antes? Por que ninguém me falou? Por que os meus mentores não falaram que tinha tudo isso aqui, além do que eu já tinha entendido, além do que eu já sabia sobre espiritualidade? Por que eu não entendi tudo isso aqui? Aí o mentor dele acalmou o momento ali, né? Mas ele não estava bravo, ele só estava assim me dizendo que ele estava indignado. E aí o mentor dele disse que o propósito dele aqui ele tinha cumprido, que até ali ele tinha permissão de fazer. Então, esse ir para o mundo espiritual, estudar mais, vai fazer com que ele volte para cá com outra consciência, né? Que ele reencarne com outra consciência. E inclusive ele disse que ele estava estudando para reencarnar. Isso faz quase um ano que aconteceu esse atendimento, eu me lembro. Ele disse, eu estou estudando para mim reencarnar. Então tenho certeza que aquele espírito lá, quando reencarnar, ele vai fazer a diferença de novo, assim como ele fez aqui, que ele deixou um espaço, criou um espaço espiritual aqui, ele vai fazer de novo, mas pode ser que ele faça muito mais do que ele fez aquela vez aqui. Então eu achei bem interessante esse relato, assim, trazer, porque a gente também vai para o mundo espiritual estudar, né? Vai estudar para poder fazer mais ainda. Quem já fez muito aqui enquanto estava vivo, encarnado, pode voltar e fazer muito mais. Tem as colônias do pessoal que é músico, do pessoal das artes, né? O pessoal que pinta. Isso eu tô falando são coisas que eu li. Eu nunca visitei uma colônia assim de artes. Eu não sei qual é a minha missão, mas parece que a minha missão é só resgatar, porque eu vou mais pro umbral do que para as colônias de luz. Então a gente resgata e leva para as colônias de luz. Então isso que eu tô falando é o que eu li lá naquele livro da Lu, que ela fala bastante sobre as colônias. As colônias do pessoal das artes, as colônias dos evangélicos tem também, né? O pessoal que é evangélico, mas que é uma boa pessoa, né? Não importa a religião, enfim, mas tem uma colônia lá dos evangélicos que recebe os evangélicos na fé deles. Então eles vão entender, talvez quando cheguem lá, vão entender de uma forma diferente, devagarinho, até eles entenderem a espiritualidade. Mas as pessoas que fazem o bem, que são pessoas boas, que vão chegar nessas colônias de luz, e a religião delas aqui na Terra é evangélica, ela vai chegar lá e vai aos pouquinhos ter um entendimento da espiritualidade. Eu achei bem legal essa parte, porque a gente conhece muitas pessoas evangélicas, né? A gente entende que eles também vão chegar lá e vão receber esse acolhimento da espiritualidade. Achei bem legal. O que mais? Daí eu falei das pessoas das colônias que já tá ali, as pessoas prontas para reencarnar. Que eu lembre, assim, que seria importante falar, eu acho que é mais ou menos isso. Seria interessante, né, falar. Então, esse nosso pós-morte tem os dois lados, né? Passou por aquele vórtice ali, tu escolhe.
tu, com a tua consciência, vai se direcionar a receber ajuda ou ficar no umbral. Voltando a falar no umbral, porque como eu falei, as minhas vivências são muito mais umbralinas do que na luz. Não que eu não seja, né? Não entendam mal, é que eu trabalho, nós trabalhamos aqui na luz, indo no umbral para ajudar as pessoas. Eu lembrei agora da enchente, né? Quando teve a enchente, foi uma densidade muito grande, mas não era da enchente que eu ia falar. Esse umbral mais denso, eu também já visitei, eu não lembro assim quando foi, como foi, o porquê, mas eu lembro de eu caminhando nesse lugar, provavelmente até em projeção astral, né? No sono a gente ajuda muito também. Lama, uma lama que é parecida, por isso que eu falei da enchente, porque parece lá na enchente, a lama sobe nas pernas assim, tu caminha e os teus pés vai afundando. E aí tu olha ao redor e tu só vê pedaços, parece, sabe? A pessoa tá enfiada no meio daquela lama ali, tá imersa, submersa naquela lama e fica um pedaço aparecendo. Pedaço do braço, pedaço da perna, é bem ruim, é bem horrível. Uma sensação no estômago assim que revolta, sabe? Só que lá naquele umbral tem seres que precisam ser retirados de lá. E aí eles saem de lá e vão direto lá pra cima. Eles vão para aquele umbral mais leve, ali eles já são mais limpos, tiraram aquela sujeira para depois subir. Eu nunca desci até um umbral além desse, eu não sei que nível é esse umbral que eu já passei, que é onde afunda lá os pés, mas deve ter outros piores. Nos livros dessa mesma autora que eu falei, da Lu, ela fala de uma dimensão no umbral onde já tem ovoides, né? Aí já tô entrando demais, né? Não precisa falar tanto. Mas enfim, os ovoides são lá quando os espíritos ficam muitos e muitos anos no umbral, não recebem ajuda, eles viram ovoides, que é um ser anímico, como se fala? Não tem vida. Tudo deformado. É uma coisa sem forma. Isso. No próprio nome já diz, né? Um ovo, ovoide. Então é uma bola, né? É o que eu li ali no que ela fala. Parece que é uma bola de, sabe, energias ruins. Enfim, quem quiser ouvir mais sobre isso, talvez outro dia a gente pode até falar sobre as dimensões do umbral. Acho que é interessante falar sobre o... Como é que é o livro? Lá do resgate? Acordei no umbral. Acordei no umbral, que é um guardião que vai resgatar, né? Esse livro, Acordei no Umbral, é muito bom também. Esses livros que a gente falou lá no início, e enfim, esse também, todos trazem uma realidade para quem quer entender esse tema que a gente está trazendo hoje. Então, quem quiser entender mais, que leia os livros também, né? Hoje aqui a gente está falando um pouquinho, a gente está trazendo um pouquinho sobre esse entendimento, porque a gente se comprometeu, né, a estar trazendo cada vez um tema, um assunto. E eu sei que não são só as pessoas encarnadas que estão ouvindo isso. A gente sabe, né, que não é só nós vivos que estamos aqui ouvindo. São muitos desencarnados, porque a nossa missão aqui é ajudar também os desencarnados. Como eu falei antes, parece que o nosso espaço, claro, a gente tem a consciência que ajuda muitas pessoas encarnadas, mas ajuda muito desencarnada, né? Sempre tem. Sempre tem alguém pra gente encaminhar, um espírito pra gente encaminhar. E além daqueles que chegam junto com as pessoas que vêm tomar passe, tem aqueles que vêm por conta própria, né? Que enxergam o nosso espaço aqui como uma bolinha de luz lá no meio da escuridão. Opa, lá eu acho que eu consigo ajuda, então vou lá, né? Ou passa lá um que recebeu ajuda. Vem que eu tô recebendo ajuda, vem aqui também que tu vai conseguir. Nosso espaço está aberto a isso. Foi isso que a gente se comprometeu lá no início, né? Foi ajudar os vivos e os mortos, os encarnados e os desencarnados. Então esse tema hoje é algo bem natural. Eu falei lá no início, né, que a gente recebeu a mensagem para naturalizar. Tu viu como é natural para nós a morte? A gente falando assim é natural. Mas quando... E os suicidas passam todos pelo mesmo processo. Mas é diferente. Que bom que tu falou, quase eu não tinha lembrado dos suicidas. Sim. Deixa eu só terminar, fechar lá o que eu tava falando, que eu não me lembro mais. Fugiu. Fugiu, vamos falar. É para falar dos suicidas, então vamos falar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os vales, sobre o Vale dos Suicidas, né? O Vale dos Suicidas é um lugar que é no umbral,
é num umbral mais denso, não é nesse umbral que eu falei antes, que é onde o espírito fica perdido, sem saber o que aconteceu. Não é. Ele é uma densidade mais baixa. Eu enxergo, tá? Eu enxergo como um cemitério. Eu já fui resgatar um espírito num vale suicida. E é como se fosse... Não sei porque eu lembrei de uma situação tua. De familiar. Entendeu alguma coisa? Me passou assim, opa, você teve uma ajuda. Então, é como se fosse... Vou meditar. É como se fosse um cemitério. Todo lamacento, sabe? É um barro. Não é igual aquele lá que eu disse que eu caminhava e afundava os pés, porque aquele lá era preto. É um barro escuro, sabe? É um barro onde as pessoas se arrastam, onde os enforcados parece que tá com a cabeça, sabe? Assim, é o que eu enxergo, tá? Eu tô falando da minha experiência. Pode ser que outros médiums tenham outras experiências, mas esse Vale dos Suicidas é bem horrível. Pessoas que... o que eu enxergo muito o que eu já enxerguei muito são pessoas que se enforcam. Um monte de árvore, é um cemitério, mas tem um monte de árvore ao redor, e nessas árvores, quem morre, quem se mata enforcado em árvores, está lá, perto daquelas árvores, ou tá pendurado, ou tá nos pés da árvore caída, assim. Dentro daquele cemitério, eles se arrastam, porque eu acho que é plasmado esse lugar de uma forma... lá onde eles foram enterrados, sabe? Parece que cada cemitério parece que tem um vale, uma parte dele que é um vale suicida. Que todos os suicidas se concentram ali, quem foi enterrado naquele cemitério. Eu enxergo assim, né? E aí, ali naquele espaço que é como se fosse um cercadinho lá dentro do cemitério, eles ficam por um tempo até eles terem consciência, até chegar o momento de eles acordarem e perceberem o que está acontecendo. Eles ficam ali, é como assim, ó, morri, e daí, quando as pessoas pensam em se matar, elas pensam que os problemas acabaram, né? Ah, vou resolver todos os meus problemas. E aí, quando acorda lá, desse jeito, acorda, ela se enxerga como a recém tivesse acontecido, né? Como tivesse acabado de se matar. Ainda com os machucados, com as feridas, tudo. Exatamente. E aí ela se enxerga daquele jeito, né? Como eu falei, com a cabeça lá pro lado, quebrada, ou as pessoas que tomam remédio, eu sinto assim, parece que se incham, sabe? O corpo se incha todo no mundo espiritual. E quando tem consciência daquilo que está acontecendo ali, começam a pedir perdão pelo que fizeram, pedir ajuda, eles começam a ser resgatados. E quem que resgata os suicidas? Os guardiões. Só os guardiões conseguem entrar lá. Não lembro assim de nenhuma situação que eu vivenciei ou que eu, né, senti que fosse um ser de luz que tivesse se plasmado lá e ajudado eles. É sempre um guardião daquele cemitério que vai ajudar a resgatar esses seres lá. Os suicidas acordam numa melancolia. É uma dor que não passa, é um sentimento que não tem fim, de sofrimento. Por que eu fiz isso? Primeira coisa, por que eu se arrependem? Repito, é a minha experiência, é o que eu entendo. Todos até hoje que eu já vivenciei, que eu já li também relatos, têm culpa. Por que eu fiz isso? Não resolveu nada, eu não ia morrer, eu tô aqui vivo, eu queria morrer, né? Eu quero morrer, por que eu tô vivo ainda? Então é um sofrimento muito grande. Acham que vão resolver, né? E acabam sofrendo muito mais. E tem uns que ainda ficam presos dentro do próprio caixão. Demoram muito E mais a sair, sentem os animais, tipo, a carne. Tem, como eu falei lá no início, tem vários exemplos, né? Tudo isso que vocês podem falar também, né? Podem trazer o que vocês lembrem, mas aí é outra situação. Essas pessoas que acordam dentro do caixão, geralmente são pessoas que não aceitam que morreram. Também podem ser suicidas, podem ser os suicidas, mas também são pessoas que estão assim, ó, morreu do nada, sabe? Deu um ataque cardíaco e morreu. E aí era uma pessoa que queria viver mais, sabe? Era uma pessoa que queria conquistar alguma coisa, ou alguém que tinha muito, por exemplo, uma pessoa muito rica, que é o materialismo, né? Não queria se desligar. E aí acorda naquele abafado. Não, eu não tô morto, eu não posso. E daí acorda. Tem relatos, né, que acordam dentro do caixão, pode acontecer. E claro, pode ter vários outros exemplos do porquê acordar assim, mas geralmente é quem não quer morrer.
né? Quem ou morreu de uma morte muito súbita, assim, que ainda talvez queria fazer muita coisa, que aquela consciência de não fiz nada da vida, sabe? Acordar naquele sentimento de, meu Deus, eu morri agora, meu Deus, eu morri agora, não fiz nada, eu tinha que ter cuidado do fulano, eu tinha que ter dito tal coisa pro ciclano, e fica preso dentro do caixão. Tem relatos, né, que ficam presos dentro do Tem um caixão. livro, Guardião da Meia-Noite. Esse também relata uma história assim. Então, olha, tem livros, como eu falei, os livros trazem muito. Os ratos comendo. Isso. E imagina que sensação horrível, né? Que momento horrível que deve ser. Mas se a pessoa está passando por aquilo ali, é porque ela tem que passar, ela não aceitou, né? Nenhuma ajudinha ali da espiritualidade, ela não acredita que a morte existe. Pode ser isso também, né? Então ela acha que vai acordar e vai estar na eternidade sem imaginar o que é a eternidade. Tem muitas pessoas que acham, ah não, eu vou deitar e vou dormir pela eternidade. Como? O que vai estar acontecendo do outro lado? Né? Fora então da tua realidade, o que está acontecendo ao redor? Não tem eternidade aqui na Terra, né? Então assim, esse relato do acordar deve ser... Eu não lembro de ter visto ou ter sentido algum corpo assim. Mas esse dos suicidas que ficam lá perdidos até alguém interceder por eles ou até eles pedirem perdão. Eu ia falar dos suicidas também. As pessoas que vão e voltam, que tentam se matar e não conseguem. É um relato de uma vivência também. A pessoa tentou se matar, ela quase morreu. Ela pode ter tido até uma IQM, né? Uma quase morte, uma IQM, experiência de quase morte, e ela voltou. Sabe o que aconteceu? Ficou louco. Era um rapaz, eu conhecia, não muito próximo, mas eu conhecia. A pessoa ficou louca, por quê? Ela enxergou o outro lado. Ele enxergou o outro lado. Um pouquinho, mas enxergou o que ia acontecer lá. E aí enlouqueceu. Tá? Não sei hoje, né? Faz muito tempo isso, mas eu lembro que na época foi pro hospício. Não sabiam o que fazer. A pessoa ficou paranoica, sabe? Tem esquizofrênica que fala, né? Ficou louco e ninguém segurava a pessoa, só remédio pra manter a pessoa, porque ele enxergou o outro lado, como é. Provavelmente não queria ainda. Né? Alguma coisa. Não, porque depois que ele voltou, ele não quis mais. Não queria morrer. Não queria morrer. Com medo de ir pra lá. Pode ser, E eu acho que isso deve ser uma coisa muito agoniante, tu acordar, tu querer morrer e acordar e ver que tu tá vivo ainda, né? Pensa. E isso eu trago muito para os meus clientes, né? Quem tem esse pensamento suicida, que tem muitas pessoas com pensamento suicida, eu sempre falo, tenha certeza que lá é muito pior. Se tu acabar com a tua vida aqui, se tá ruim, pensa no que pode piorar. Tu não imagina o quanto pode piorar, né? Não sei se vocês lembram de algum outro exemplo que a gente possa dar desse pós-vida. Mas essa questão de ficar perdida, tem muito para se falar, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai entrar a noite adentro, as crianças estão lá na avó, a gente tem que buscar, vocês têm que ir para casa com o nenê. Então, assim, se alguém tiver dúvida, nos perguntem, né? Podem perguntar para qualquer um de nós aqui do espaço, podem mandar aqui nos comentários, podem perguntar pelo WhatsApp, como quiserem. Mas tem muito mais para ser falado sobre o pós-morte, sobre o pós-vida, que é quando os espíritos se tornam obsessores. Eu vejo bastante gente também que vem aqui e que, tipo, pede ajuda para as pessoas já desencarnadas, tipo, ficam pedindo ajuda e não sabem que eles não podem ajudar, eles não têm uma outra coisa. Ficam chamando, né? Exatamente. Isso na verdade, isso tá tudo junto com o pós-vida, né? Mas a gente pode falar também sobre isso, sobre quem fica, né? Nós que ficamos, ficar fazendo oração e pedindo. Por exemplo, se eu perdi o meu pai, né? Pai, de onde você estiver, me ajuda. Da onde você estiver, né? vai Muita saber. gente faz isso. E se a pessoa tá lá numa densidade horrível do umbral e escuta a tua oração e vem para perto de você com toda a densidade umbralina, com todas as energias negativas. Nem é ele que chega, né?
Exatamente. Os outros obsessores que se Muito bem aproximam. lembrado. Quando a gente pode ser, né, o ente querido, ou pode outros se aproveitarem, né, esses obsessores que andam por aí, não, vou lá e vou fingir que eu sou a pessoa, daí passa por nós, a gente sente um arrepio, a pessoa que está fazendo oração, né, sente um arrepio, sente um vento, escuta um barulho, ai, meu ente querido me ouviu. E aí é que está o problema, né, que pode ser qualquer ser que está ali em volta. E se está em volta, não é de luz, né? Porque a luz não está aqui ao nosso redor, eles estão acima de nós, eles não ficam andando à nossa volta, né? Assim, eles ficam acima, nessa dimensão é melhor. Então pode sim abrir um portal energético. A gente teve também casos assim aqui, né? Muitos, né? De abrir esse portal ali para chamar outras pessoas, né? Chamar outros. Eu lembrei daquele caso do rapaz lá, né? Que a mãe estava junto, o espírito da mãe não tinha seguido na luz, só que o próprio espírito da mãe abriu esse portal, vamos supor, chamar, né, de um portal energético para outros obsessores usarem a energia do filho dela também, né? Isso, os entes que desencarnam também fazem muito isso, né? De se aproximar da pessoa querendo ajudar, né? Que foi aquele exemplo ali do rapaz. Por exemplo, a mãe desencarnou e não quer largar o filho, aqueles pais muito apegados, né? Não querem largar os filhos e ficam ali próximos, tentando ajudar, mas não conseguem, né? Foi o que eu falei lá dos materialistas, né? Tem essas pessoas que ficam ligados aos familiares também, não só aos bens materiais, né? Ficam ligados ao filho, ao marido, enfim, aos bichinhos de estimação. E aí eles não sabem, não têm consciência do mal que eles estão fazendo para quem está encarnado. Né? Mas essa questão que tu trouxe, Leite, de a gente pedir ajuda para quem está desencarnado, realmente acontece muito para quem não tem entendimento, né? Tem muitas pessoas que estão aprendendo, até na internet o pessoal fala bastante, né? Mas as pessoas estão tendo consciência cada vez mais que não pode, né, tá chamando ali quem desencarnou, porque a gente não sabe aonde eles estão. Se estiverem na luz, tudo bem, né? Até podem ajudar mandando ali uma boa energia. Mas a maioria não tá. Né? Geralmente quando pedem assim é porque faz pouco que a pessoa desencarnou, né? Então, essa consciência nossa de encarnados, de saber que quem tá morto não pode nos ajudar assim, do nada, né? A gente não pode pedir para a pessoa que morreu, a gente tem que pedir para uma energia superior, para algo divino, né? A gente não pode idolatrar alguém que morreu, a gente tem que ter fé em algo superior. Né, numa energia, se não quer acreditar em Deus, nós acreditamos em Deus, né? Mas se alguém que não acredita em Deus, que acredita em qualquer coisa que criou o universo, qualquer coisa que mantém a gente vivo aqui, porque nós somos energia, de algum lugar a gente veio, né? Então, acredite em algo, não na pessoa que desencarnou, tenha fé em algo além, né? Não na pessoa que ainda tu nem sabe onde está aquele espírito naquele momento, né? Então, realmente alertar as pessoas para não ficar pedindo ajuda o tempo todo, né, para alguém. Talvez não tá nem deixando a pessoa descansar, seguir na luz, né. Então, realmente, tem várias situações, como eu falei. Se vocês lembram de alguma outra, podem falar. Aí a gente já deve estar uma hora, né, aqui falando, e realmente a gente fica assim, ó, muito tempo. Se a gente senta numa roda de pessoas espiritualistas, a gente tem tanto exemplo, né? Tanto exemplo de coisas que acontecem, de situações de pessoas que desencarnam. Através desses livros psicografados, a gente vê muita história. Eu lembrei de uma, vou falar só mais uma. Vai ficar muito comprido o teu vídeo. Vou falar só de uma, só mais uma. Dercy Gonçalves, todo mundo conhece, né? Vocês já ouviram a psicografia dela? Ainda não? Nós ouvimos, né? A Dercy, como todo mundo sabe, era desbocada, né? Só que ela, lá no fundo, né? Ela era uma pessoa que sofreu muito lá na adolescência, na juventude, ela teve muitos abortos. Naquela época, né? O que ela era por causa do trabalho dela, enfim. Quando ela morreu, por ser daquele jeito que ela era, ela diretamente, né? Claro, depois daquela transição ali, ela acordou no umbral e uma casa de prostituição. E ela disse que era horrível, ela disse que o fedor era inimaginável, né? Era fedido, era fético, era o que mais? Tinha tudo de energia ruim, né? Plasmas dos piores que tem, que é a energia da sexualidade desse lado negativo, né? Desse vício pornográfico que as pessoas têm.
E ela acordou lá, e ela disse que ficou, ó, um tempo lá até receber ajuda. Eu não lembro agora de toda a psicografia, mas eu quis falar só porque tem essas zonas no umbral, né, que é aquelas dimensões. E a Dercy diz que acordou em uma casa de prostituição e depois lá com o tempo ela foi entendendo, foi tendo consciência, né, do porquê que ela estava lá. O Luiz Fernando Amaral, o professor Luiz Fernando Amaral, conta a psicografia dela, quem quiser assistir. E aí até que ela recebeu ajuda e quando ela fez a psicografia, ela já estava na luz, né? Inclusive, falando sobre isso, todos os espíritos que vêm psicografar já estão na luz, né? Ninguém vem psicografar do umbral. Então, todos têm relatos, quem escreve sobre o umbral é que já passaram por lá, mas estão na luz. Nem o espírito vai vir ali escrever como é o umbral se ele estiver lá. Não tem permissão. Não tem, imagina, né? Imagina, não tem energia suficiente para isso. Então, tem lá nas colônias, tem um espaço reservado para quem vai psicografar, né? Lá que eles vão para preparar o médium, para se conectar, bem interessante. Então, é tanta coisa, como eu falei, se a gente começa a puxar daqui e dali, tem muita coisa interessante, muita coisa boa para se falar sobre espiritualidade. E até esse lado ruim, que é o umbral, que é essa energia negativa, ele traz um entendimento para que a gente também ajude esses seres que vivem lá, né? Um dia vamos falar só do umbral, dá pra gente falar sobre essas densidades do umbral, porque eu falei, acho, naquele outro primeiro vídeo, porque como é que a pessoa vira obsessor, não, acho que eu não falei como vira, né? A gente pode falar, pode trazer esses temas, porque eu acho que quanto mais as pessoas entenderem, mais vão poder cuidar da sua própria energia, para não se aproximar desse umbral aí ao nosso redor. Quando desencarnar, que ninguém tá livre de amanhã morrer, né? Sempre falo, pode cair ele fora, bater a cabeça. Eu acho que de tanto que eu falo isso, eu posso morrer assim, posso cair ele fora, bater a cabeça e morrer. Eu sempre falo isso. A gente tá aqui agora, mas daqui a meia hora a gente pode não estar. Então, quanto antes e quanto mais a gente entender o outro lado, melhor, né? Mais alguma coisa? Não. Então, como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, algum outro questionamento, pode nos trazer, já estou falhando a voz. E podem sugerir novos temas, né? Se gostarem, né, dessa questão do umbral, que muita gente gosta, né? Incrível como a gente gosta de energia assim. Então, as pessoas parecem que estão ligadas muito a essa energia. Então, quem tiver mais dúvidas sobre essas energias e sobre os seres no umbral, podem perguntar também, qualquer dúvida que tiverem. É que muita gente aprende que quando tu morre, ou tu vai pro céu, ou tu vai pro inferno. É. Muito no caso, muita gente não entende que existe. Essas O dimensões, umbral né? seria, tipo, o inferno, entre aspas, só que tem várias dimensões. Exatamente. É essas dimensões que as pessoas não entendem, né? Que existem essas camadas. Então, quanto mais a gente compreender, a gente vai saber que não vai subir ou vai descer. Tu pode ficar no meio, né? Isso. Então, desejo muita luz, muita paz, muita harmonia e muita proteção para todos nós, para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Que a luz chegue ao coração de cada um, que a luz esteja ao nosso lado em todos os momentos, nos mantendo firmes nessa jornada, nessa missão que nos foi dada e foi aceita com muito carinho de todo o coração. Um grande abraço a todos, um fraterno abraço a todos.